Boa tarde, quem já entrou. Obrigada por estar aqui. Vamos esperar um pouco para ver se mais pessoas vão chegar, mas não vamos esperar muito, respeitando vocês que chegaram no horário. Dá 5 minutinhos e aí a gente começa. Bom? Bom, respeitando a minha promessa de começar 5 minutinhos atrasado, em respeito a vocês que chegaram no horário, eu primeiro quero dar boa noite a todo mundo, agradecer a presença, lembrar que esse evento está sendo gravado, então vai ficar à disposição, da sua equipe, na sua escola, ou de um colega seu, no YouTube da URMS. A URMS vai informar assim que ficar disponível. Queria agradecer, a presença da doutora Beatriz Saramago, que é nutricionista, que gentilmente está aqui com a gente hoje. Esse assunto é um assunto que preocupa muito nós, pediatras, nutricionistas. É, a obesidade, que sempre foi um problema pequeno, né? Já foi, não tem muito tempo isso, né, Beatriz? Mas hoje, e principalmente depois da Covid-19, se torna um grande problema para as nossas crianças e adolescentes. A gente entende que vocês, escolas, estão com várias dúvidas. Estava contando para a Beatriz lá nos anos, sei lá, 90, já na URMS, eu criei o projeto Cantina Saudável. Depois tem um monte de projeto Cantina Saudável. Eu fui até parar no Jô Soares para falar sobre isso. E foi muito difícil naquela época, porque a gente não tinha um suporte legal. Então, o enfrentamento na escola, pais, a resistência dos pais, a resistência dos alunos era muito grande. E acabou que não aconteceu, e hoje a gente volta aqui a conversar sobre um assunto sempre atual, mas já bastante antigo. Então, eu sou Isabela Balalé, sou pediatra, sou diretora médica da URMS, estou fazendo 37 anos de URMS, então, assim, sou bem apaixonada pela questão da saúde escolar, da saúde da criança como pediatra e do adolescente também. Eu queria, antes de apresentar a doutora Beatriz, agradecer a Jornada Mima, uma empresa que justamente oferece, como é que eu diria, opções para as famílias de alimentos saudáveis, não ultraprocessados, que facilitam a vida das famílias, né? Então, essa parceria é muito bem-vinda. Eu agradeço o apoio da Mima, trazendo aqui a doutora Beatriz. Então, Beatriz é nutricionista, mestre em nutrição clínica pelo UFRJ e com especialização em gastronomia, fitoterapia e nutrição materno e infantil. A Beatriz já trabalha em creches e escolas há 9 anos, então, assim, não começou hoje, né, com essa nossa webinar, e também trabalha em consultório com o público materno-infantil, atendimento a mulheres que querem se preparar para engravidar, ou que estejam grávidas, ou que acabaram de ter bebês, puérperas, e os bebês na sua introdução alimentar. Beatriz, seja super bem-vinda. E, claro, o tema da Beatriz é alimentação infantil nas escolas. Beatriz, você está com o microfone e a tela seus. Olá, boa noite a todos. Obrigada, Isabela. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando com todos vocês, né? Como você bem falou, já há bastante tempo aí na estrada, nas escolas, né? Então, realmente tenho bastante experiência com esse público, né? E tudo mais. Vou compartilhar aqui a tela com vocês para a apresentação. Todo mundo vendo a tela? Estou vendo, só falta você botar em tela cheia.
Tá ótimo. Beleza, já coloquei. Então, vamos começar, né? Falar de um tema que é super atual e importantíssimo, né, da gente falar, que é a alimentação infantil, né, nas escolas, e o que que muda com essa nova lei, né, que saiu no ano passado, né, que proíbe os ultraprocessados. Muitos donos de escola acabaram ficando de cabelo em pé, né, de, ah, meu Deus, o que que é isso? O que vai acontecer? Que lei nova é essa? Né? E a gente está aqui justamente para ajudá-los a compreender, né, o que está por trás disso e tudo mais, o que são os ultraprocessados, né, e tal. Bom, a Isabela já me apresentou, né? Eu sou nutricionista, né, já há bastante tempo, né? Sou formada pela FRJ, mais em nutrição clínica também, né? Tenho especialização em materno-infantil, né, em fitoterapia e gastronomia também, né? E também já trabalho com esse público há bastante tempo e também sou nutricionista da Jornada Mima, né, que é uma empresa especializada em alimentação saudável para bebês e crianças. A Jornada Mima, né, oferece refeições saudáveis e variadas para bebês e crianças de forma a levar praticidade aos pais, né, e às escolas também. Né? Nós temos diversas faixas etárias, né, que a gente atende, que são desde o iníciozinho da introdução alimentar, né, dos 6 aos 9 meses, né, a gente tem refeições para essa fase, depois para a fase dos 9 aos 12 meses e para a fase acima de 1 ano. Nessas faixas etárias, a gente tem marcos importantes de desenvolvimento e de mudanças na alimentação, né, que são importantes e por isso essa diferença. Então, a gente adapta cortes, preparações, tudo isso específico para cada fase do desenvolvimento da criança e do bebê, tá? A gente não trabalha com papinha, nós, em todas as nossas refeições, tem os 5 grupos alimentares, né, que é o recomendado, né, justamente no Guia Alimentar para Menores de 2 anos, a gente já vai falar um pouco dele, né? A gente oferece nos nossos cardápios, né, mais de 100 alimentos variados. A gente atende também a crianças que tenham restrições alimentares, que sejam vegetarianas, né? Então, tudo isso a gente consegue atender também, tá? A gente prioriza, né, alimentos que sejam orgânicos, né, de pequenos e médios produtores também, né? Alimentos que estejam na safra, respeitando a natureza, a sazonalidade, né, dos alimentos. Tudo é muito importante a gente levar em consideração também. E nós utilizamos uma tecnologia de ultracongelamento, que é um equipamento que leva a temperatura do alimento, né? A gente prepara o alimento e aí ele vai para esse equipamento, ele é resfriado rápido e vai a uma temperatura bem menor, né, que chega a menos de 8 graus, e isso faz com que seja uma refeição segura, né, do ponto de vista microbiológico, principalmente, né, e que fica com um sabor como se fosse acabado de fazer ali em casa, né. Então, isso leva praticidade aos pais, né, que precisam, né, de refeições que sejam saudáveis para seus bebês, né, para diversas situações, né, seja no final de semana, seja no dia a dia mesmo também, né? E a gente atende tanto pais que diretamente entram em contato com a gente e também escolas que necessitam, né, de refeições transportadas, às vezes não tem uma estrutura de cozinha, então a gente também os atende. E a nossa missão é justamente apoiar o desenvolvimento infantil para a criação de uma geração mais saudável, né? Antigamente, né, na minha época que eu entrei na faculdade, não se falava muito de nutrição materna e infantil. Inclusive, era assim, uma matéria só que a gente tinha, né, no caso. E aí, durante um semestre, assim, né, já se começava a se falar sobre isso, mas muitos estudos começaram a ser feitos com esse público, principalmente, né, muitas coisas que começaram a ser observadas e viu-se que muita coisa do que se vinha fazendo até então, em relação à alimentação, precisava mudar, né? Começaram a sair vários estudos sobre a importância da alimentação na primeira infância, né? Que ofertar uma alimentação variada, saudável, né, tem um impacto para toda a vida daquele indivíduo, daquele ser humano, né? E é justamente nos primeiros anos de vida que vão determinar, né, a vida adulta desse indivíduo, né? A gente fala hoje muito sobre os primeiros 1.000 dias de vida do bebê. Hoje em dia até se fala sobre os 1.100 dias, né, que é justamente a importância da mulher e do casal se preparar para engravidar, por exemplo, né? E esses primeiros 1.000 dias, né, a partir do que o bebê nasce, né, que vai até os 2 anos de idade da criança, eles são muito importantes para o desenvolvimento do nosso cérebro, nosso metabolismo, né, de todo o sistema imune dessa criança, né?
a formação cerebral, inclusive, então toda a parte cognitiva também tem influência do que foi ofertado para essa criança nessa fase, né? 80% do nosso cérebro é formado até os 3 anos de idade, então olha a importância da alimentação aí também, né? E aí 60% do que a gente come vai justamente para a formação, né, desse órgão tão importante, né? É também nessa fase em que a gente tem a criação de hábitos saudáveis, né, e a variedade de uma oferta de alimentos, né, grande, né, nesses primeiros momentos de vida, né, nos primeiros anos de vida, né, ajuda justamente a promover, né, a preferência por alimentos que sejam mais saudáveis, né, e ajuda, né, a gente até prevenir uma série de questões de saúde que podem vir lá na frente. Né? E aí, qual o panorama hoje no Brasil, né? A gente tem o ENANI, que foi lançado, né, os resultados dele em 2019, né, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil. Eu tenho muito orgulho de dizer que conheço pessoas envolvidas no ENANI e são pessoas realmente muito sérias e que têm um trabalho de qualidade incrível, inclusive sendo lá do fundão, de onde eu me formei, da minha casa também. Então, é um estudo realmente muito bem conduzido, né, com resultados bem robustos, né? E o que ele mostra para a gente? É que crianças de até 5 anos no Brasil, né, que 1 em cada 10 crianças nessa faixa etária tem excesso de peso. E aí o excesso de peso entra tanto o sobrepeso, né, quanto a obesidade. Então, 10% das crianças têm aí, já apresentam obesidade. Muitas das vezes vão apresentar mais tarde, né? Então, muitas vezes o organismo da criança acaba ainda conseguindo lidar ali com aquela alimentação, às vezes, que não é tão apropriada, digamos assim, e aí isso vai se mostrar um pouco mais lá na frente, mas já é um número que é bastante preocupante para a gente, tá? E também a gente observou, né, que as crianças brasileiras de até 5 anos, quando a gente observava, né, o consumo de alimentos ultraprocessados, e aí eu já vou explicar também o que são esses alimentos, né? 8 de 10 crianças consumiam alimentos ultraprocessados. Então, isso também é um dado bastante preocupante para a gente, né? E essa condição, né, do excesso de peso, né, do consumo alto de ultraprocessados, que está diretamente ligado uma coisa à outra, né, essa condição prejudica o crescimento e o desenvolvimento infantil, justamente, né? Ele influencia numa série de doenças crônicas ao longo da vida que podem vir a aparecer, né? Não é incomum a gente ver pessoas aí hoje em dia com 30, 40 anos já tendo doenças que os nossos avós tinham, né? Então, a alimentação realmente tem relação com isso, né? E aí, vou falar primeiro um pouquinho sobre o histórico, né, até aqui, até a criação dessa lei, né, o que aconteceu para que essa lei fosse criada, né? Os países que fazem parte da ONU, né, junto com a Organização Mundial da Saúde, tudo, existe a recomendação de que todo país tenha o seu próprio guia alimentar, em que é colocado, né, orientações, né, e é principalmente feita, ele é um documento que é importante para nortear ações de saúde pública, inclusive, né? E o nosso primeiro guia foi lançado em 2006. Ele era um guia que colocava ali categorizava os alimentos muito em nutrientes. Antigamente a gente fazia bastante isso, né? Colocava muito só sobre categorizava os alimentos em carboidratos, gorduras, é, proteínas, e juntava eles em grupos e não levava muito em consideração os hábitos alimentares da nossa população. E aí a gente foi observando, né, que a nossa vida vai evoluindo, né, e começou-se a observar que não fazia mais tanto sentido categorizar os alimentos apenas dessa forma. Num cenário onde você tem deficiências nutricionais, que era um cenário da década de 90 ali, né, que a gente tinha muita desnutrição infantil, por exemplo, isso realmente fazia mais sentido, né? Só que aí fomos mudando, fomos evoluindo e vimos que isso não fazia mais tanto sentido assim. E aí teve também a POF, né, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares, em 2008 e 2009, que também trouxe dados sobre
alimentação no Brasil, né, a forma de se alimentar e tudo, quanto que essa renda familiar influenciava na alimentação e tudo mais, e começou a se observar que o guia realmente precisava de uma revisão, porque ele não levava em consideração a nossa forma de se alimentar. E, além disso, ele era também um documento que era muito técnico. Até para profissionais que não eram nutricionistas, era um pouco difícil de entender realmente. E aí, em 2014, a gente tem o lançamento desse guia. E esse guia foi um guia muito importante, porque ele revolucionou o modo como a gente olha os alimentos hoje em dia, o modo como a gente faz as políticas públicas em saúde, principalmente, inclusive até na nossa prática clínica mesmo, como nutricionista, e outros profissionais de saúde também. Então, ele realmente revolucionou bastante, e, inclusive, ele serviu de modelo para outros guias de outros países. Então, ele é um documento que foi muito elogiado, né? Ele já vai fazer 10 anos já, e ele é extremamente atual. Ele é um documento que ele é muito acessível para todos, ele está disponível a todo mundo, e ele é um documento extremamente didático. Ele é para a população. É para os profissionais também, né? Porque a gente utiliza ele, obviamente, mas ele é principalmente para a população. E aí, em 2019, foi lançado o guia para menores de 2 anos. Já existia também uma outra versão, mas essa foi aprimorada e ela ficou também mais didática, né? Melhor ainda. E a gente se baseou muito nesse guia de 2019 para crianças menores de 2 anos, também na elaboração dos cardápios da Mima mesmo, na forma de apresentação, dos cardápios, que alimentos iam conter, né? A gente seguiu bastante as recomendações que estão lá. E aí, em 2018, né, nesse meio tempo, né, a nutrição foi ganhando bastante espaço, inclusive, muitas escolas começaram a ver necessidade de ter um nutricionista ali. Tem escolas que já têm, principalmente aqui no Rio de Janeiro, né, já tem há bastante tempo um nutricionista, e isso é muito importante, isso é muito bom, inclusive. E aí, em 2018, se torna obrigatório o nutricionista no espaço escolar. Essa lei é uma lei estadual, tá? Então, é obrigatório que todo nutricionista esteja no espaço escolar, né? E que toda escola tenha um nutricionista, né? E aí, em 2023, né, agora no ano passado, tem essa lei que proíbe a utilização e comercialização de ultraprocessados nas escolas da rede pública e da rede privada do município do Rio de Janeiro. Então, essa lei é uma lei municipal, tá? E aí, o que que é, né, os alimentos ultraprocessados, né? O que é isso que a gente está falando aqui? O que que essa lei quer dizer, né? O Guia Alimentar, né, que foi lançado em 2014, lembra que eu falei que ele revolucionou, né, tudo que a gente entende de nutrição hoje em dia, a forma como a gente vê os alimentos, né? Ele justamente categorizou os alimentos de uma forma diferente, tá? Então, ele divide os alimentos em 4 grupos diferentes, que são os alimentos in natura ou minimamente processados. Os alimentos in natura ou minimamente processados são os alimentos que se aproximam muito de como o alimento vem para a natureza. Então, vou dar um exemplo aqui: um abacaxi, um milho, um alface, o feijão, o arroz, farinhas também, né? Farinha de trigo, farinha de milho, leite, café também, né? Alimentos que sejam, às vezes, que sofreram algum processamento no sentido de um corte, descascou, ralou, né? Onde você não modifica o alimento ali especificamente, tá? Esses são os alimentos in natura ou minimamente processados. Também categoriza em outro grupo, que é os ingredientes culinários, né? Que são óleos e gorduras, né? O exemplo do azeite, a manteiga, né? Sal, açúcar, que são necessários para preparações, né? Aí o outro grupo já é os alimentos processados, que são alimentos que tiveram adição ou de sal, ou de açúcar, ou de gordura, ou de algum outro processo da indústria para aumentar esse tempo de vida desse alimento, por exemplo, né? Então, dar um exemplo aqui de um atum enlatado, por exemplo, né? Que tem adição ali de óleo, em algumas marcas até de sal, mas em sua maioria apenas adição de óleo. Ou seja, você continua não modificando tanto assim o alimento, tá? Às vezes um queijo, um pão de queijo caseiro,
né? Um pão caseiro também é um alimento que acaba sendo processado, mas continua sendo ali, alguns alimentos continuam sendo saudáveis, não é porque necessariamente é industrializado que não é saudável, tá? E os alimentos ultraprocessados, eles vão se afastando muito do que é o alimento in natura. Então, eu vou só dar um exemplo aqui, que acho que fica mais claro de entender. A gente vendo nessa figura, eu vou dar o exemplo aqui do abacaxi. O abacaxi in natura, ou minimamente processado, é o abacaxi inteiro ali, ou que no máximo foi descascado e cortado ali, como a gente compra no hortifruti, por exemplo. Esse é o in natura, né? Ele processado seria um abacaxi em calda, em que existe o abacaxi ali, existiu a adição de açúcar e virou um abacaxi em calda, por exemplo. E aí, ele, ultraprocessado, seria o suco de pozinho, que já está bem distante do seu formato original. Além disso, o alimento ultraprocessado, ele tem a adição de uma quantidade muito maior de açúcar do que seria normalmente visto em outras preparações, né? Ele tem adição de conservantes, corantes, né? Outros aditivos químicos que fazem com que a gente aumente vida de prateleira, com que a gente torne esses alimentos altamente palatáveis, tá? Então, já deu para perceber que são alimentos que não são muito saudáveis, né? Eles se distanciam muito do alimento original e também foi observado, né, ao longo dos anos que esses aditivos, né, e essa forma de se alimentar com esses alimentos ultraprocessados está diretamente ligado ao excesso de peso, à obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, né? Então, isso também é uma coisa que é bastante alarmante para a gente, né? Então, o guia categorizou esses alimentos desta forma. Os alimentos processados também, né, é importante falar que são alimentos que a gente conseguiria reproduzir em preparações culinárias em casa, por exemplo, se a gente quiser. Né? Tem um processo ali um pouco diferente. E aí, qual é a recomendação do guia, justamente? Fazer da base da nossa alimentação os alimentos in natura e minimamente processados, né? Utilizando ingredientes culinários para fazer preparações e tudo. Limitar ali o consumo de alimentos processados, né? Ele não proíbe, mas ele limita, né? E fazer com que o nosso consumo de alimentos ultraprocessados seja realmente muito esporádico, tá? E aí, o que, que não pode estar nas escolas, né? Os alimentos ultraprocessados, né? Que eu acabei de falar, né? São os alimentos que são muito industrializados, que sofreram um grau de processamento bastante alto. E são muitos dos que estão nessa figura, né? Que é refrigerantes, salgadinhos de pacote, balas, pirulitos, salgadinhos que são daqueles de que parecem isopor, às vezes, muitas vezes, né? Salsichas também, embutidos de um modo geral, né? Biscoitos recheados e até biscoitos que não têm recheio, porque às vezes as pessoas pensam que o biscoito que não tem recheio, o biscoito de maisena, ele é tranquilo. Muitas pessoas dão até na introdução alimentar dos bebês. Eles também são ultraprocessados, então não pode estar na cantina, ou na escola, ou no cardápio, em hipótese nenhuma, a partir dessa lei, tá? E aí, o que acontece com quem não cumprir a lei? Né? A Anvisa e o Ivisa vão estar fiscalizando as escolas, né, para o cumprimento dessa lei, né? E o não cumprimento dela, né, do que está disposto lá, vai implicar nas seguintes sanções. Notificação para regularização num prazo de 10 dias, uma advertência e, se tratando de escola particular, uma multa diária de R$ 1.500 até que a irregularidade seja sanada. Ou seja, é uma sanção aí bem expressiva, né? E aí, o que que pode, né? A gente está falando aqui, não pode, não pode, não pode, mas o que que pode, né? A gente vem aqui também para dar uma solução, né? Para ajudar as escolas nesse momento, né? Então, assim, só podem estar no cardápio, né? E ser comercializados, seja nas cantinas ou estar no cardápio, porque aí cada escola vai ter um modelo diferente. Tem escolas que são só de educação infantil, tem escolas que vão fornecer toda a alimentação para as crianças e adolescentes, vai ter escola que vão trazer de casa,
né? Então, isso aí depende. Tem escolas que são de horário integral, tem escolas que não são de horário integral, então isso realmente depende muito aí do modelo de cada escola, tá? E aí só vão poder estar no cardápio ou serem comercializados nas cantinas produtos que sejam alimentos in natura, minimamente processados, os ingredientes culinários, né, que vão estar presentes ali, e alimentos processados, né, de acordo com o guia alimentar, tá? Então, sugestões, né, de bebidas. Sucos naturais da fruta, né? Leite batido com fruta, o iogurte natural batido com fruta, iogurte com sabor, ele já é ultraprocessado também, né? Uma coisa importante para a gente ter atenção, para saber se aquele alimento é ultraprocessado ou não, é a gente ler a lista de ingredientes. Pega o rótulo do alimento, aquele alimento ali vai estar com a lista de ingredientes. O ingrediente que está em primeiro lugar é o que está em maior quantidade no produto, tá? E assim vai indo, né? Então, se tiverem ali, naquele rótulo, nomes muito complicados que nós não reconhecemos como comida, muito provavelmente aquele alimento é um alimento processado, ultraprocessado, tá? E aí, voltando, o que pode, né? Bebidas, né? Iogurte natural é permitido, o iogurte com sabor, né, não é permitido porque ele já é categorizado como ultraprocessado. Água também é permitido, então podemos oferecer água para as crianças, então é muito importante é, que a gente mantenha elas hidratadas principalmente nesse calor que faz no Rio de Janeiro, não é mesmo? De lanches, né, é importante que a gente ofereça, né, pães, mas de preferência que sejam preparados na escola, né, ou de marcas que tenham, que sejam artesanais mesmo, né, mas contendo rótulo e tudo, biscoitos que sejam preparados na escola, né, então biscoitos amanteigados, né, um biscoito com cacau, enfim, tem milhões de receitas que a gente pode lançar mão panquecas, por exemplo, né? Panqueca de banana com aveia, uma delícia, as crianças adoram. Biscoitos de polvilho, né? Biscoito de polvilho, dependendo da marca, vai poder ou não vai poder, tá? Também lendo o rótulo. Também pode ser preparado também na escola. Bolos caseiros, né? Uma fruta com aveia, pão de queijo caseiro, né? Tapioca, crepioca, né, que sejam recheadas aí com queijo, manteiga. Requeijão não pode, tá? Requeijão é ultraprocessado. E o principal, que é a fruta. A fruta continua sendo uma excelente opção de lanche e é uma coisa que quase todo mundo gosta, né? Praticamente todo mundo gosta, assim, muitas crianças adoram comer frutas e tudo. E aí, nos cardápios, né, almoço, jantar, a gente tem comida de verdade, né? E aí nós botamos lindos pratinhos da Jornada Mima, né? Que são super saudáveis e adequados e não leva nenhum ultraprocessado, né? Então, como a gente também fornece refeições para as escolas, né? O nosso almoço e jantar, né? Estaria aí totalmente adequado, né? De acordo com a nova lei também, tá? Aqui todos os grupos alimentares, o arroz, feijão, uma proteína, né? No caso, a proteína animal, no caso de crianças não vegetarianas, não vegetarianas, desculpa, legumes, verduras, né? Então, comida de verdade, alimentos in natura, minimamente processados, né? Então, isso tudo presente. E aí, o que a escola pode acabar enfrentando, né, como desafio, né? A própria Isabela falou, né, no início da nossa reunião, né, sobre a resistência a essa mudança, né, por parte de alunos e pais, né, muitas vezes. Eu acredito que seja mais comum a gente ver uma resistência quando a criança já está um pouco mais velha, ali na fase do fundamental, mais ou menos. Geralmente é quando começa a ter uma resistência um pouco maior, começa às vezes uma seletividade alimentar e tudo. Não que a gente não veja com os pequenos, mas pode acontecer, tá? Então, uma resistência, né, a essa mudança por parte dos alunos e dos pais, porque às vezes os pais podem acabar ficando meio desesperados, porque, meu Deus, meu filho só come biscoito de maisena, ou ele só come salgadinho, enfim, vários cenários que a gente pode encontrar por aí, né? Pode haver uma dificuldade na elaboração do cardápio, né, de lanches principalmente, né, devido a questões como às vezes o custo, né, porque os alimentos ultraprocessados eles têm uma vantagem aí de mercado que eles são baratos, né? Às vezes um manejo ali na produção da cozinha, porque sendo tudo preparado na escola,
acaba que você precisa de pessoal, né, para preparar esses alimentos, né, enfim. Então, tem alguns desafios que a gente acaba encontrando, né? E também a aceitação dos alunos, né? Às vezes, o que vinha se praticando até aqui foi de uma determinada forma, e essa mudança também pode ter uma resistência. E a adequação da cozinha e da equipe também. E aí a gente traz também estratégias para que esses desafios sejam um pouco reduzidos, né? Possíveis soluções para essa resistência, né? Educar a comunidade escolar sobre a alimentação saudável e o impacto dos ultraprocessados, né? É importante que todo mundo veja o guia também, né, para entender melhor sobre, né? A escola que tem nutricionista também, o nutricionista ele é um promotor de saúde dentro do espaço escolar, então ele é parceiro também nesse momento, né, para estar justamente ajudando na educação dessa comunidade escolar, não só dos pais e alunos, mas também dos professores, né, dos educadores. É muito importante também, porque às vezes não adianta nada a gente falar muito sobre com os pais e os alunos, e os professores, às vezes, tá na hora do intervalo e aí levam um biscoito que não é permitido, por exemplo, no lanche, né, no seu próprio lanche. Né? A gente precisa dar o exemplo, então também tem essa questão. Né? Promover workshops e palestras sobre nutrição e hábitos saudáveis, a importância disso, né? Por mais que seja uma coisa que seja muito falada, a gente precisa sempre lembrar sobre isso, né? Distribuir materiais de orientação, como, por exemplo, um e-book de lanches saudáveis, né? Também é uma ideia, né? Para que, por exemplo, as crianças que trazem lanche para a escola, isso também é interessante, porque a família consegue fazer essas receitas, né? Muitas vezes a família só precisa de uma orientação e de ideias, né? É, Também envolver os alunos e os pais na criação desses cardápios, né, mais balanceados. Quem vai fazer o cardápio é o nutricionista, né? Mas quando o nutricionista também ouve também as necessidades daquela comunidade escolar meio, né? As preparações que os alunos mais gostam, né? E que são ali de hábito daquela população também é interessante que haja essa colaboração também, né? Incentivar os hábitos saudáveis, né, com atividades práticas, né, como, por exemplo, hortas. Tem muitas escolas hoje que têm hortas, né? Então, isso também facilita o acesso da criança aos alimentos in natura, né, e tudo, e esse contato com os alimentos na sua origem, justamente, né? E aí, uma das possíveis soluções também para a adequação do cardápio seria a parceria com fornecedores de alimentos saudáveis, né, de alimentos orgânicos, por exemplo, né, que é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia, inclusive para conseguir melhores preços, né, então é sempre importante ter essa parceria também, né, usar produtos que sejam da safra, isso diminui o custo e o alimento ele é mais saudável. O alimento que está na safra ele tem menos agrotóxicos, inclusive se ele não for orgânico, né? Se ele for alimento convencional, e ele, consequentemente, está muito mais barato ali na hora da gente comprar. E aí, o nosso posicionamento, né? A gente endossa muito essa nova lei, né? Já deu para perceber a construção dela até aqui, a importância disso, né? E a gente vê como uma medida positiva para justamente que está muito alinhado com a nossa missão, né, de promover a saúde e combater a obesidade infantil também, né? E a gente está aqui aberto a colaborar com as escolas, né, na implementação dessa lei, tá? A gente fornece, né, refeições para escolas também. A gente tem o case do Espaço Pomar, né, que é uma escola parceira nossa, em que a gente consegue oferecer variedade, né, para essas refeições, porque nós, como eu falei, né, as nossas refeições têm aí mais de 100 alimentos diferentes, né, então a gente consegue oferecer essa variedade. A gente consegue se adequar também às alergias e restrições, né, assim como as refeições que são vegetarianas também. Então a gente tem alunos que são vegetarianos, tem alunos que cada vez mais a gente vê nas escolas alunos com restrições alimentares também, né? São refeições que ficam prontas em 30 minutos, então é muito rápido, porque elas já chegam congeladas na escola, basta ter uma estrutura de freezer e micro-ondas, só isso. E alguém para esquentar essa comida, né? Não tem necessidade de uma equipe de cozinha para o preparo de almoço e jantar especificamente, né? Então, como a gente falou, um desafio são os lanches. Então, nessa equipe de cozinha, ela poderia ficar ali
justamente na produção desses lanches, por exemplo, né? E o almoço e o jantar deixa com a gente, né? E também a conscientização desde cedo sobre a importância da alimentação saudável, né? E aí, quais são os próximos passos, né, que a gente pode tomar a partir daqui, né? A gente pode estabelecer um plano de ação de acordo com a necessidade e a realidade de cada escola, né? Como eu falei, cada escola vai ter uma necessidade, uma realidade diferente, né? Capacitar essa equipe da escola para garantir o sucesso da implementação dessa lei, né? Avaliar constantemente o impacto das mudanças, né, da alimentação das crianças, né, e buscar formas de sempre aprimorar, né, esse programa de alimentação saudável, né, promover a conscientização contínua, né, sobre a importância da alimentação saudável também na comunidade escolar. Então, esses são passos que a gente acha importantes serem dados nesse momento, né? E aí, é isso. A nossa palestra chegou ao final, pelo menos a minha parte agora chegou ao final, né, aqui da exposição de tudo. Aqui os meus contatos, os contatos da Jornada Mima também. Qualquer coisa que vocês precisem, qualquer dúvida, a gente está aqui também para ser parceiro e para ajudá-los no que for possível e necessário. Tá bom? Vou interromper aqui. Vou deixar aqui os contatos, né? Não vou interromper o compartilhamento, não. Muito bom, Beatriz. Vou deixar um pouquinho aí, depois a gente volta aí para eu não ficar falando aqui sem ninguém me ver. Mas Sim. super obrigada pela apresentação ótima. Como eu falei, é uma história longa. Uma coisa que eu fiquei assim, você falou, 2000 não me lembro, 2006, você disse que passou a ser obrigatória nutricionista nas escolas. Eu, 2018. 2018, isso. Eu trabalho com escola desde 1987 e desde então o Conselho de Nutrição obrigava a presença de uma nutricionista, independente de ser escola ou não, é um ambiente que produz alimento, né? Que produz alimento, que produz alimentação, né? As refeições. E isso era muito fiscalizado, não sei agora como é que está. A URMS já Sim, continua teve, sendo. ah, continua, né? Continua sendo, sim. Sim. Então, assim, era obrigatório. Teve uma época que era obrigatório o pediatra. E aí isso mudou, enfim, estou ficando velha, porque isso aí é bem, bem antigo, né? Então, eu não sei exatamente o que mudou em 2018, porque lei tem umas coisas assim meio malucas, né? Negócio que já existia, de repente vem a lei. E, infelizmente, é com essas leis que a coisa acaba acontecendo de verdade, né? Educação é tudo, mas, infelizmente, a gente precisa, nessa área, né, de saúde, a gente precisa, muitas vezes, da ajuda aí da legislação para que a coisa aconteça. Tem algumas perguntas aqui, muitas você já respondeu. Uma coisa que eu vou dizer aqui para as escolas que estão nos assistindo, a URMS, a Paula está aí nos assistindo, que é uma das responsáveis aí pelo Jornada Mima, e a gente está conversando há muito tempo, né, Paula? Eu acho que chegou a hora da gente fazer uma parceria e pensar como é que nós juntos, URMS e Jornada Mima, podemos ajudar as escolas, desde educação e até a questão da alimentação, dos alimentos de vocês, que eu achei assim, super interessante. Pena que eu já tenho 4 filhos, não pretendo ter outro, senão, para mim, era bem mais fácil do que os potinhos que a gente sabe que não são bons para as nossas crianças. Então, Sim. a Beatriz falou sobre isso, acho que pode tirar o slide. Tá bom. O, o, Pronto. a Beatriz falou sobre isso, mas a Cristina Mendes comenta, e aí? Né? Isso vai ser um desafio enorme. O pai manda um alimento ultraprocessado na lancheira e você olha para o menino e diz: Isso não pode. Tira dele. Como é que a gente faz, Beatriz, na prática, lá na escola? Ajuda aí o povo da escola. Bom, nas escolas que eu trabalho, já trabalhei, trabalho, né? A gente tem
vai sempre para a família um livreto, seja das regras que tem na escola e regras também que entram, né, na parte de alimentação, né? E aí, geralmente, tem uma parte em que diz que não pode determinados alimentos e tudo, seja em festinhas de aniversário. Festinha de aniversário é também um outro desafio também para a escola, né? Porque eu venho de fora, principalmente para a Estou escola que falando aqui não permite. também das festinhas nas escolas, né? Dia das Mães. Sim, Está sim. liberado isso? Não, nem nesses dias. Nada Não liberado pode aqui. mais. Pode liberar, porque se liberar não faz muito sentido, né? Pois é. E aí, assim, a gente tem, né, as regras que, da escola, que pode, que não pode, tudo. E já aconteceu de eu mandar recado para os pais, falando, olha, isso aqui não pode, né? É, não vamos poder oferecer para o seu filho e tudo, né? Porque, inclusive, dependendo do alimento, né, é até um risco para outras crianças. Porque a gente tem crianças que têm restrições alimentares, às vezes é um corante, alguma outra coisa, né, que ali dentro do espaço escolar, a gente é responsável pelo que vem também, né? De alguma forma, né? O que é oferecido, né? Mesmo que venha de casa. E aí é importante também ter essa parceria dos pais e da escola, né? Assim, é sempre importante frisar isso, né? Eu Então, acho o ter essa educador, coerência. meus pais eram educadores, meu pai é, tinha vários projetos aí na educação, e cada vez mais a saúde depende da educação, né? Eu falo muito isso na parte de vacinação também. Em 1993, eu fiz a primeira campanha de vacinação nas creches do Rio de Janeiro, que foi um sucesso, e a gente vê que hoje a gente está aí de novo, que o jeito de aumentar a cobertura vacinal é levando a vacina onde o povo está, e o povo que a gente quer está na escola, seja criança ou adolescente. A gente sabe o quão complicada é a vida das famílias hoje, e a gente vê os pais, eu sei que vocês, educadores, têm provavelmente a mesma percepção que eu, cada vez mais difícil deles enfrentarem essas dificuldades. Então, é mais fácil deixar num celular, com a tela, é mais fácil pedir. Com a Covid, então, né, eu vou falar uma marca, mas sei lá, talvez até tenha outro, mas todo mundo conhece o iFood, né? O iFood. E iFood foi a comida de muita gente durante a pandemia. E aí, na pandemia, tudo aconteceu, né? A tela ficou mais comum, nada para fazer, não tinha escola, trancado em casa. É, então, assim, essa parceria da educação é muito importante. E como eu sou uma apaixonada por escolas, é, justamente a gente na URMS quer agora, esse ano, 2024, investir muito em projetos que possam dar apoio às escolas que estão com a gente, claro, né? Enfim. E aí eu vou fazer um convite aqui, eu vou anunciar uma coisa que ainda nem ninguém me pergunte quando, porque a gente está fechando isso, mas a gente quer fazer uma grande feira de saúde para a escola e trazendo os pais, porque a saída de tudo isso tá na educação. Então, vocês, escolas, o que precisarem, a gente, né, a equipe pediátrica da UMES, vai ajudar sempre. E já sabe, se for alguma coisa que a gente não entende, nutrição, opa, eu vou gritar e chamar a Beatriz e a Paula com a sua equipe, que eu acho que a gente pode construir muito. Uma das coisas a gente combinou, viu, Beatriz? Depois a gente ter um texto, né, para eles terem lá de cola, mas eu vou te falar, tem um monte de ideia aqui que eu não posso falar antes de ser aprovado. Mas é isso, tirar o biscoito maisena da mão da criança e dizer não pode é uma arte que só um educador é capaz de conseguir. Então, esse é o grande desafio de vocês, é trazer, né, botar todo mundo nessa vibe da saúde. O celular já está proibido, isso é super bem-vindo, né? É aterrorizante o que os celulares estão fazendo
com as nossas crianças. A alimentação, eles só vão comer saudável em casa, olha, desculpa, na escola, infelizmente, mas essas crianças vão levar essa educação para os pais. E um dia, gente, vão chegar em casa e vão dizer assim: eu não como isso porque isso é ultraprocessado. Porque criança é assim, né? E aí a mãe vai ter que ficar convencendo que é melhor comer um cachorro-quente porque é mais fácil de fazer. E a gente já viu É um na absurdo, né? história da educação e da saúde, a gente já viu muitas vezes, né? A força que tem a criança na educação dos pais. E tem Com outra certeza. pergunta aqui, a pergunta das festinhas, né? Acho que a Beatriz já falou, festinha da escola sem ultraprocessado, festinha da criança dentro da escola sem ultraprocessado, que a mãe vai servir na festinha fora da escola, aí a gente já não, infelizmente não pode, mas educando, quem É, sabe isso vai mudar. E tem uma pergunta aqui específica: os queijos em processados é, contemplam mussarela? O guia não deixa claro. Essa que é a coisa, né? O guia não deixa tudo claro. É sim. complicado. Isso é um desafio aqui no Brasil, porque escrevem complicado. Mas a gente vai escrever fácil, não vai, Beatriz? E você? Com certeza, com certeza. Então, assim, O, como é que é a mussarela? Olha, realmente, assim, como ele não deixa tão claro, né? É importante, acho, como eu falei, ler rótulo, né? Vão ter marcas que vão ter o que a gente chama de clean label, né? Que é o rótulo mais clean, com menos ingredientes, e outros que vão ter mais aditivos e tudo, né? Então, Tipo é tentar assim, buscar. eu vou te interromper. Tipo assim, é Pode polêmico, né? interromper. Você está brincando com a gente, porque imagina aí, e aí é aquela coisa, precisa de uma nutricionista ali, precisa que alguém faça isso, né? Porque como que a escola vai ficar olhando rótulo por rótulo, chegar com. Ainda mais a mussarela, que você vai lá e pede não sei quantos quilos. Aí você vai pedir assim, não, mas eu quero ver a peça inteira, porque eu quero ler o rótulo. E aí, Beatriz? É. O nutricionista ele é o profissional, na verdade, o único profissional que é realmente habilitado para poder dizer, né, se isso pode, se não pode, como eu falei, né, é o promotor de saúde ali também, né, um dos promotores de saúde, né, então, basta perguntar também para a nutricionista da sua escola, né, o que que pode e o que É, não pode. biscoito polvilho, você diz, depende do biscoito polvilho. Ótimo É. também. E depende de quê? Do rótulo. Depende também, do rótulo também, da lista de ingredientes. Tem muitos biscoitos de polvilho que não tem muitos aditivos, tem poucos ingredientes, são legais, tem Quer muitos que a dizer, gente consegue além sim, de saber é, definir, né, reconhecer o que é ultraprocessado de uma maneira macro, como você mostrou, eu também tenho que saber quais são os ingredientes que mostram que é ultraprocessado. também. Maravilha. Ah, por isso está todo mundo desesperado. Pois é. Sucos fritos com polpa de fruta. Isso não é ultraprocessado. Ou eu estou Não, errada? não, Ah, né? Não, pode. tem Polpa de fruta congelada pode. é, aqui, Lúcia trabalhou na equipe de nutricionistas com a gente. Acho que eu lembro de você, Lúcia. Estou bem confusa, mas se eu olhar para você, certamente vou lembrar de você. Eu me lembro de Luciana, Lúcia, eu vou ter que lembrar. A gente teve uma equipe grande, a gente tinha muita. E está na hora de voltar, está na hora de voltar a ajudar a escola, não só com a pediatria, mas com a nutrição. E falando um pouquinho desses alimentos, né, dessas refeições que vocês produzem. Sim, trabalhei com a Luciana e com a Carol. Com a Carol eu tinha certeza, né, porque a Carol era a chefe. E como é que isso fica? Você falou para mim assim, falou para a gente, você precisa ter um micro-ondas
e um freezer. Quantas colocadas de micro-ondas eu vou precisar? O que cabe no micro-ondas? Ah, tá pronta para essa Depende. pergunta? Eu já estou É um aqui cálculo, imaginando aqui em casa, família grande, e aí como é que faz? é um cálculo Quantos a ser micro-ondas feito. eu vou ter que ter? Onde que eu compro micro-ondas? Deve existir, né? Um micro-ondas industrial. Existe? Hum. Olha, não sei te responder. Acredito que sim, mas não sei. Vou É, pesquisar né? e depois eu Ah, você precisa pesquisar isso, porque vou é pesquisar, uma vou coisa. pesquisar. E Mas aí, para mim? dá para gente também descongelar, né, as comidinhas em banho-maria. Então, também é uma possibilidade. Então, por exemplo, o que facilita, né, é que a gente, quando fornece para a escola, quando fornece diretamente para o cliente, né, para os pais, né, a gente fornece justamente a refeição ali pronta. Quando a gente fornece para a escola, a gente fornece é, o alimento separado. Então, por exemplo, a gente faz em cubinhos, né? Então, vai o arroz com a quantidade de cubinhos necessários do quantitativo de alunos, então você esquenta todo o arroz, depois todo o frango, por exemplo, depois todo a vagem, enfim, eles vão sendo vendidos ali separadamente, né, para facilitar, para não ter que ficar esquentando pratinho por pratinho, que isso realmente seria bem mais complexo, né? Ó, mas deve ser nutricionista, não sei, Luciana Melhorim. Não é a Ah, Luciana que sim, ela é da trabalhou Minas. comigo. E ela diz que tem esse ultrassom, assim, tem micro-ondas é, industrial. Acho que é uma boa, mais fácil do que banho-maria. Mas, enfim, tem Sim. jeito, né? Mas a André gente faz dessa forma e aí faz com que a gente consiga fazer bem mais rápido, né? Do que ficar Danche, esquentando a refeição por sua refeição. explanação foi excelente, agradecendo você. Obrigada. A Miriam Peixoto diz que, no caso do polvilho, esse polvilho é um problema, meus filhos adoram polvilho. Se a fiscalização chegar, tenho que ter o pacote vazio para mostrar os ingredientes para eles e provar que não é ultraprocessado. Claro, né? É, é, lendo, né? Eu não tinha pensado nisso, mas se eu só posso usar ultraprocessado e eu tenho um alimento que pode ou não ser ultraprocessado, eu vou ter que guardar a foto do. A foto não, porque a foto pode ser velha, né? Tem que ser Sim. o. Loucura. Ah, mas Loucura é mesmo. aquilo também. A saúde Tá das ali crianças. servindo. Você vai ter um estoque, né, com aquele Gente, biscoito de polvilho e você vai ter ali, né, para mostrar, enfim. um dia a gente vai estar rindo de tudo isso, vai ser normal, vai ser natural, e a gente vai voltar a comer feito um ser humano saudável. Agora vai ser Sim. complicado. Esse ano vai ser complicado, e ele ainda não começou, né? Ele deu só um sinalzinho assim, mas é agora na volta do carnaval que a gente vai ter. Giovana Alves diz que em relação às festas juninas. Ah, Beatriz, festa junina. Ah, É, não é tão difícil. e aí, A peraí, ela maioria diz das coisas são preparadas caseiras, ué. festa Dá para junina para fazer. todos os responsáveis alunos. Como é que eu faço uma festa junina não ultraprocessada? Só não vai poder ter o salsichão. De resto, O pé de moleque tá tranquilo? Ou sim, vai ele dar entra uma... como processado. Ele No é meu entendimento, ele ultraprocessado? entra como. Não, ele entra como processado. Você sabe, graças a Deus que adoro o pé de moleque. Que Mas mais a gente tem? pode fazer tudo caseiro também, gente. Na festa junina, cada um leva uma coisa. Dá para fazer. É, a festa junina dos meus que estão adolescentes já é uma coisa grande, tá? Sabe, gente, um dia eu pensei assim, aliás, quando eu pensei, né, quando eu me tornei pediatra, e acho que por causa dos meus pais, sei lá, é muita influência, eu pensava assim, eu vou abrir uma creche. E aí eu falei, não, eu não vou abrir uma creche, eu vou trabalhar com saúde escolar, por isso eu vou poder fazer a minha pediatria
dentro da escola. Eu acho que eu já vi tudo, cada hora eu vejo uma coisa nova. Em relação a salsichão e cachorro-quente, nem pensar, né? Não. A Giovana Alves está rindo de nervosa. É Eu uma também. adaptação. Ah, É uma adaptação, né? Que vai ter que ser feita, não vai ter jeito. o grande problema é que o fiscal não vai querer saber se você está ali educando, passando por uma fase intermediária, ele vai lá e vai multar a escola, né? Sim, E, na realidade, isso de não ultraprocessados também não é novo, né, para as escolas, e agora eles incluíram a palavra privada, porque tem muita lei que sai como escolas. E aí fica como se fosse só escola pública. E escola é escola, né? Público ou privado. Eu gosto de dizer, criança é criança, independente de onde ela está estudando, né? Se na escola pública ou na privada. sim, A a minha preocupação com a também saúde tá é rindo essa de sempre, né? nervosa. Está todo mundo rindo de nervoso aqui, gente. O que a gente faz? Então, gente, o que que a gente faz? Bom, a gente na UBS vai pensar o que que a gente pode fazer com a Jornada Mima. A Jornada Mima vai pensar o que que pode fazer com a URMS. A gente, antes disso, já vamos pensar em material que possa ajudar vocês. Aí eu vou ter que pedir ajuda à Beatriz. Eu já fiz até cardápio, Beatriz. Não sei onde Olha é aí. que era eu que fazia o cardápio. Quase pirei. Não dá, não. Pediatra nasceu para fazer cardápio de criança, uma a uma, e não de, de muitas crianças. Mas vai Sim. dar certo. Vai sim. É uma adaptação, como tudo, né? Assim, são coisas que vão mudando e a gente vai tendo que se adaptar. No início é muito difícil, como todo processo, e a gente vai chegar um dia, como você falou, a gente vai estar rindo disso tudo. E é isso. E uma coisa que eu acho que é importante também, né, que a gente estava falando ali da festinha, ou se a criança trouxe, né, um ultraprocessado, o que que faz e tudo, é argumentar com os pais de que é a lei. Não, É, não tem o que fazer. É a lei. Fazer o quê? mas, Beatriz, isso não é mais assim. Né? Sim. Isso- Nem a lei segura, né? É. Então, eu estou aqui coração com as escolas. E vamos lá, quando é que você me manda o texto? Bom, vou tentar te mandar, de repente, até amanhã. Tá vendo? Eu só tenho Consigo uma te dúvida mandar. aqui. Tá Carnaval doida. tem que fazer o quê? Eu vou botar a vida em dia, vou trabalhar. Mas nem que seja algum material que vocês tenham pela Jornada Mima, vamos conversar com a Paula também, porque as aulas, né, as escolas começam a toda depois do Carnaval. Sim. E o povo está rindo de nervoso, fica calmo. Eu acho que toda escola que está aqui tem nutricionista, muito provável, e a nutricionista de vocês vai ajudar, e a gente vai tentar colaborar com ela, colaborar com vocês, até que tudo isso deixe de ser um desafio e seja uma benfeitoria para a saúde das nossas crianças, porque elas merecem, gente. A infância está muito não saudável. Saúde dos olhos, do corpo, obesidade, colesterol. A URMS, agora a gente raramente faz, mas a gente fazia para maiores, adolescentes, tal, a gente fazia um exame médico. Era impressionante o número de hipertensos que a gente pegava ali. Com crianças saudáveis, ninguém imaginava. E sobrepeso, minimamente sobrepeso, é, e a própria obesidade. Isabela consegue liberar. Ó, a Paula aqui. Eu vou pedir aqui para o pessoal da TI liberar Oi, oi. o, o áudio Acho da que Paula. liberaram já. Tá me Libera ouvindo? a carinha dela também, o vídeo. Fala, Paula, você já tem a solução? Oi, pessoal, tudo bem? Já tem a solução para o meu É, problema?
Aliás, o Já problema tenho não é com todas as as soluções. escolas. Não, não, então, eu queria falar 5 minutinhos. Obrigada, Bia, pela palestra aí. Obrigada, Isabela, pela oportunidade da gente falar. Eu, me apresentando, eu sou fundadora da Jornada Mima e já venho estudando sobre alimentação saudável. Não sou do mundo de saúde, tá? Eu sou engenheira de produção, então por isso que a primeira coisa que eu e a minha sócia Luciana, que também está aqui, fizemos quando a gente montou a Mima foi trazer nutricionista para o time e montar um conselho de saúde e ciência. Então a gente tem profissionais de saúde de diferentes especialidades que ajudam a gente a desenvolver todos os produtos e tudo mais. Mas eu queria falar, além de como pessoa que trabalha com alimentação infantil, como mãe também. Eu sou mãe de 2 crianças, uma de 5 e uma de 3 anos. E, assim, eu vivo bastante essa dificuldade, né, da alimentação na escola. E eu escolhi especificamente uma escola que eles estão, e eu fui para lá já pelo um dos motivos, por saber que essa escola tinha muito uma preocupação muito grande com a alimentação, tá? E aí eu, assim, sou super empática com todos os desafios que estão por vir para vocês. Eu acho que não vai ser fácil realmente, mas eu acho que uma coisa que vocês não vão ter como fugir vai ser de envolver as famílias. E aí, essa escola que meus filhos estão faz muito bem. Eles têm uma cartilha de tudo que pode, de tudo que eles, não só do que pode e não pode, mas do que eles acreditam em relação à alimentação. Então, assim, vai ser importante levantar a bandeira sobre por que a alimentação saudável é importante, quais são os prejuízos de não ter uma alimentação saudável durante a infância, é, e aí sim apresentar o pode e não pode. Né? Agora, o primeiro dia de aula, a gente recebeu um e-book com mais de, sei lá, 30 lanchinhos para serem feitos em 5 minutos em casa antes do filho ir para a escola, sabe? Então, lanchinhos práticos e saudáveis. E aí um e-book todo bonitinho. Então, assim, vai requerer um trabalho, mas eu acho que não pode ser uma imposição. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que a Bia falou ali em algum momento, de vai ser, vai ser necessário entrar em alguns embates. Né? Então, sim, acontece isso que eu acho que foi citado aí por vocês duas em algum momento, de a pessoa levar para o lanche uma Nutella. E aí isso foi já assim, aconteceu na sala da minha filha e foi explícito. A, a professora tirou a Nutella e pediu que recolhesse e não deixou a criança comer. Então, assim, infelizmente, vão ter que acontecer esse tipo de coisa, mas eu acho que o principal ponto é que vai ter que ter o envolvimento das famílias. Senão, realmente, a família vai continuar levando o industrializado e só quem vai sair prejudicada é a escola e vai ter que parar de vender os ultraprocessados e ter muito trabalho para se adaptar. Mas, enfim, só queria aqui agradecer de novo a Isabela e me colocar à disposição. Agora, como fundadora da Mima, a gente está super aberto para trocar com vocês, para conversar e tentar ajudar, junto com a Isabela, junto com a Urmes, da melhor forma possível. Agora Desculpa o somos barulho, eu até, tô... inseparáveis, Paula. somos. Adorei a Beatriz, já tinha adorado o teu trabalho e, né, a sua proposta dessa alimentação saudável e prática, né? Porque todo mundo quer coisa prática, vamos então buscar fazer coisas práticas saudáveis, porque o prático nunca é saudável, né? Então, é bem complicado. E a gente aqui que trabalha é mãe, né? Entendemos também muito bem o lado mãe, que também não é fácil. Então, assim, obrigada não. A gente vai fazer esse book junto, tá? E, e é urgente. Aí a gente, Vamos sim, tá bom? vamos. Eu já estou cheia de ideia aqui.
não vai, não vai se livrar de mim tão cedo. Ouviu? Isso aí. Sim, sim, com certeza. Estamos parceria super fechada, estamos 100% à disposição para ajudar cada vez mais essa parte aí de nutrição dentro das escolas. Maravilha. A gente pode fazer também um vídeo, porque assim, é muito difícil juntar os pais de todas as escolas que a gente tem na URMS, né? E a gente não vai ter pernas para fazer um para cada escola. Então, vamos pensar num produto vídeo, né? Voltado para os pais e a gente disponibiliza para as escolas, coloca no YouTube da URMS e tenta. Aí a escola chama os pais e passa o vídeo. Ótima ideia, ótima ideia. O povo Pode ser uma gostou, sementinha dessa né? conscientização aí. Exatamente. E não esqueça, gente, primeiro, obrigada a todo mundo que está aqui. Brigadão, Beatriz, já falei, adorei, adorei, adorei. E é, foi ótimo. Lembrar, quem está aqui, que esse vídeo vai estar no YouTube da URMS. Paula, você pode compartilhar, você pode divulgar, está aberto, mas vamos procurar fazer um para as famílias, né, que é um pouco diferente, mas claro que a família que assistia, a gente só mostrou que estava preocupado com os pais, né? Ou com os pais. Com os pais também, né? Mas principalmente com as crianças, tadinhas. Um beijo para todo mundo, uma boa noite e aguardem notícias aqui dessa nova parceria URMS Jornada Mima. Beijo. Beijo, boa noite. Boa Obrigada. noite. Tchau, tchau, gente. Beijo, Tchau. boa noite. Obrigada. Tchau, Beatriz. Tchau, tchau.